Até vamos aproveitar já para fazer esse papo conjunto aqui, mas vamos dar o bom dia aí pro nosso convidado nessa manhã de sábado. Seu Décio, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Carlos. Prazer em revê-lo. Muito obrigado. Bom dia, doutor Décio. E foi também uma grande satisfação poder ver o presidente Gedeão fazendo a entrevista aí com vocês. É um prazer, estou em Brasília, sim. Que bom. O senhor está familiarizado, então, com o nosso povo. Aliás, deixa eu comentar sobre o aniversário que marcou também a posse da diretoria do Sistema Farsul e também o Conselho do Senar. Uma festa muito prestigiada, foi lá na Casa NTX, estivemos lá, como mostramos aí na matéria, e muito concorrido, muito prestigiado. Teve aqui o presidente da CNA, o João Martins, também teve o superintendente do Senar Brasil aqui, que agora não me recordo o nome dele, mas esteve aqui conosco também, deputados, senadores. Olha, foi um negócio muito bonito e muito oportuno também esse momento lá de celebração da Farsul. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar com o doutor Décio, viu? Que coisa boa. O doutor Décio é, dentro da área do agro, um homem que é um professor. Eu participo com ele em diversas câmaras e ele, todas as vezes que participa, ele dá uma aula. Eu me lembro que o nosso ministro Mendes Ribeiro sempre falava com muito carinho e respeito o nome do doutor Décio. Que referência boa. Que referência boa. Ô doutor Décio, deixa eu lhe perguntar uma coisa, nos fale um pouquinho. Nós tivemos aí essa informação que foi nos trazida esta semana aí e que realmente chamou a atenção, que é esse investimento forte que está sendo feito aqui. Aliás, foi um negócio que foi feito com uma empresa americana e uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que envolveu aí 2,8 bilhões, e essa empresa é de reciclagem animal. Poxa, esse negócio vale tanto assim, doutor Décio? Poxa, os valores aí, eles são superlativos, né, amigo? A empresa gaúcha, né? A empresa de vocês, né? A FASA, é um grupo empresarial muito forte, né? Muito sólido e com um número de plantas espalhadas pelo país, muito interessante. O setor de reciclagem animal, por incrível que pareça, ele é um setor muito antigo, um setor com mais de 100 anos, né? Mas sempre muito quietinho. É verdade. Sempre muito quietinho, cumprindo a sua tarefa, fazendo a sua principal atividade, que é a de transformar os resíduos do abate de animal em produtos para a alimentação animal, principalmente, né? E fazendo isso de uma forma muito responsável, foi crescendo, se espalhando. Hoje o setor tem mais de 320 indústrias espalhadas pelo país. Só associados da Abra são 212 plantas industriais associadas à Associação Brasileira de Reciclagem Animal. E quietinho, com o seu trabalho do dia a dia, fazendo um trabalho exemplar no que diz respeito à reciclagem, porque realiza o processo completo, vai até o ponto de recolhimento. A própria empresa é que tem toda a sua frota, que faz o recolhimento corretamente, diariamente, transporta, processa e distribui os seus principais produtos, que são as farinhas e gorduras de origem animal, que para muitos pode parecer uma coisa estranha, mas para quem é da agropecuária e principalmente para quem é da pecuária, entende, sabe perfeitamente que está no seu dia a dia, principalmente os produtores de aves, os produtores de suíno e os produtores de pescado, porque em todas as rações de alimentação desses animais, as nossas farinhas e gorduras estão presentes, com um pouco mais ou com um pouco menos de
intensidade. E também no dia a dia das casas, né? No nosso dia a dia, porque parte dos nossos produtos são matéria-prima para a produção de biodiesel, que é misturado no diesel fóssil e que está presente principalmente nas grandes cidades, diminuindo a população, a poluição das grandes cidades. Está presente no nosso dia a dia como matéria-prima para a produção de sabão, detergente, material de higiene e limpeza, e está no dia a dia das nossas residências, principalmente das nossas esposas, né, filhas, netas e assim por diante, porque também são matéria-prima para a produção de cosmético. E na alimentação dos nossos pets, porque também estão nas rações, principalmente das raças caninas. A empresa que foi vendida foi a Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, vendida por 2,8 bilhões para Darling Ingredientes, dos Estados Unidos. É um negócio fascinante esse aí, né, Zé Carlos Pires? E como bem colocou aqui o doutor Décio, silencioso, né? Porque a gente fala muito do abate, a gente fala muito desta questão pecuária aí, mas a gente às vezes fica e deixa para um segundo plano essa outra questão. E o resto, para onde é que vai, né, Zé? Pois é. Eu gostaria até de fazer um comentário com o doutor Décio, porque é um assunto que ele conhece bastante e pode até nos dar um sinal positivo sobre isso. Essa nova informação que está havendo aí é sobre o abastecimento de alimentos no mundo, né? Essa notícia que a FAO está passando, trata-se de que poderá haver falta de alimentos. Não? A Índia está suspendendo a exportação de grãos, o trigo e o arroz, né, estão na lista. Né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho o doutor Décio sobre esse assunto. Zé Carlos, esses dois últimos grandes eventos que nós vivemos aí nesses 2 últimos anos, essa pandemia, essa coisa que ninguém nunca poderia esperar que a gente pudesse estar vivendo, né? Perder o direito de ir e vir. Eu acho que nunca houve nada tão cerceador da vida como você perder o direito de ir e vir, porque você não podia ir para onde você queria, na hora que você queria, com medo, né, do que poderia acontecer com a sua vida. O atual momento dessa intervenção, dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, tem mostrado ao mundo que essa centralização de comércio, tá, ela não pode continuar. Ela não tem uma possibilidade de que isso continue sendo feito dessa forma. E os países acordaram para a necessidade de que cada um vá buscar pelo menos um pouco da sua autossuficiência. Tá? Então, esse cenário de países inicialmente fechando as exportações em função de ter, diferente de nós, diferente do Brasil, que tem uma capacidade de suprir o seu mercado interno, que é muito grande, mas nós temos a capacidade de suprir o nosso mercado interno e de exportar para o restante do mundo. Tá? Isso, a gente vem vivendo isso de forma muito clara, porque como os nossos produtos, as farinhas e gorduras de origem animal, são matéria-prima para a produção de alimento para animais de produção, ou seja, para que os países busquem a sua autossuficiência com proteína, né? E principalmente as proteínas mais fáceis de serem entregues rapidamente, que é o ovo, que é o peixe, que é o frango e que é o suíno, tá? A gente está vendo aí uma corrida
por parte de todos os países, principalmente dos países asiáticos, atrás de matéria-prima para começarem a produzir. Só para que vocês tenham uma ideia, os principais compradores de farinha de origem animal do Brasil estão no Sudeste Asiático. E não é a China, porque nós não temos o mercado aberto para a China ainda. Tá? Mas Vietnã, Indonésia, Tailândia, Coreia, são países que estão correndo para fazer a sua autossuficiência de proteína de origem animal. Doutor Décio, me fala para mim o que é considerado resíduo para reciclagem do boi, por exemplo, nos frigoríficos que abatem bovinos. O que a empresa, o que a Cruzeiro do Sul vai lá e pega? Vamos lá. Primeiro número que eu vou te dar, que eu tenho certeza que a sua reação vai ser franzir a testa, porque essa é a reação de todos quando a gente fala esse número. Em torno de 38% do peso vivo de um bovino é resíduo. Dá para franzir a testa mesmo. Retirado desse volume aí o couro, que vai para uma outra indústria que não é a indústria de resíduo. Mas ossos, vísceras, aparas, partes de gordura, articulações e assim por diante, tá? Vísceras, tudo isso é resíduo. Vísceras a gente entende como intestinos, como fígado, porque tem uma parte que é vendido, né? O coração a gente Isso. encontra no açougue. Tudo aquilo que não vai para a alimentação humana. Perfeito. É resíduo. Não vai para a alimentação humana por questões, muitas vezes religiosas, Sim. Não vai para a alimentação humana, muitas vezes por questões locais, né? Que é o caso do Brasil, que nós temos, graças a Deus, uma grande produção de proteína de origem animal, então a gente não precisa comer certas partes do corpo. Eu vou te dar só um exemplo. No ano de 2015, eu fui secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. E quando eu cheguei, os 2 primeiros temas que eu recebi à minha mesa foi exportação de pé de frango para a China. Me lembro disso aí. O Brasil classificava o pé de frango como não comestível. Então, a nossa legislação não autorizava exportar pé de frango. Ora, mas o chinês adora comer pé de frango. É que aqui diz que comer pé de frango, como a galinha cisca para trás, dá azar, né? Aí entra essa questão folclórica, né? E no frango? Isso. E no frango, doutor Décio, o que vocês vão lá e pegam? Pena e vísceras. 28% do peso vivo de um frango é resíduo. Sangue, pena e vísceras. 20% de um suíno é resíduo. Tá? E o suíno, a gente ainda tem uma perda, né, de parte da gordura que vai para a alimentação humana, como banha, né? Como gordura de suína. E essa farinha aí, do que é feita? Qual é o processo? Essa matéria orgânica que é recolhida, né, porque é matéria orgânica, são vísceras, são ossos, são partes, né, do esqueleto do animal, ela é recolhida, ela é processada basicamente em um digestor. O que é esse digestor? É uma grande panela de pressão. Uma grande panela de pressão que a gente controla ela em termos de tempo, pressão e temperatura. Aí é feito o cozimento e, como na panela de pressão, você extrai a água. Tá? Na panela de pressão não sai o vapor ali por cima? Aquilo ali vai se transformar em água, que é um dos grandes benefícios que o setor tem. Nós recuperamos água. Para cada 2 quilos de matéria orgânica, de resíduo,
nós recuperamos 1 litro de água. A nossa indústria não capta água na natureza. Ela recupera a água, reutiliza, devidamente tratado, e o que sobra ela devolve para a natureza. E aquela outra massa que fica lá dentro é gordura e sólido. E sólido, Separado, a gordura vai ser a gordura, o óleo, o sebo, o graxa, dependendo da espécie animal, e o sólido, isso vai ser prensado e peneirado e se transforma na farinha de origem animal. E aí nós temos farinha de sangue, farinha de carne e osso bovina, farinha de carne suína, farinha de vísceras de aves, farinha de pena de aves e farinha de peixe. Eu me lembro, o Zé Carlos vai se lembrar também, que tinha uma figura aqui muito folclórica aqui em Camaquã, o Janico, tu te lembra, Zé Carlos? Me lembro. Ele andava com um carrinho de mão e ele juntava osso. A gente falou, mas para onde é que vai esse osso? Era osso de gado mesmo, que o pessoal dos açougues não queriam mais. E tu vê que a reciclagem não é uma coisa tão nova, já existia antes, né, doutor Décio? É que foi evoluindo a coisa, e foi evoluindo, não sei nem para que se usava na época, mas se usava. Exatamente. Veja o seguinte, esse setor começou, e aí você vai começar a identificar nomenclaturas, tá? Com o nome de graxaria. Tá? Eram as graxarias dos abatedouros antigos. Então, o que se pegou? Para que se fazia isso? Se aproveitava isso para se ter a gordura para fazer sabão. Então, a gente tinha o sabão de cinza, que era feito com a parte que ficava queimada, e tinha a gordura para fazer o sabão. Misturava a soda, mexia no fogo e fazia o sabão. Daí que nasceu a história de que o velho do saco, ele pegava as crianças para fazer sabão, Zé Carlos. Isso. Zé? Exatamente. Ô, doutor Décio, a gente precisa ouvir um pouquinho o Zé Carlos também para trazer os assuntos dele aí de Brasília, que eu sei que também são do interesse de todo mundo. Zé, o teu governo me reduz a taxa do arroz bem numa época que tem que se vender arroz, Zé. Como é que é isso aí? São parceiros ou não são parceiros, Zé? Não, mas foi uma jogada política apenas, viu? Para tu teres uma ideia, foi 6 mil produtos que entraram nessa lista. Não? Então não tem... Entrou no roldão. Exatamente. E outra coisa, no caso do arroz, por exemplo, o preço do arroz no exterior está mais alto do que no mercado nacional. Então não há problema nenhum, entendeu? Não há problema nenhum. O que tu tem mais de Brasília essa semana aí, Zé? Bom, eu gostaria, depois que o doutor Décio terminasse aí, entendeu? Eu quero dar os parabéns por ter convidado essa figura, porque ele dá uma aula, né? Veja que nós hoje aprendemos tanta coisa com ele aí. E não combinamos nada dessa vez, eu e tu, né, Zé? Pois é. Então é verdade. Mas deixa eu te dizer, eu acho que eu gostaria de ouvi-lo, em poucas palavras, como é que ele está vendo o problema do Plano Safra, que eu sei que ele acompanha. Ele acompanha muito esse assunto. Zé, tá tão truncado isso aí, né? Zé, tá tão complicado, se a gente não tem uma clareza nessas informações, tá difícil, né? Isso, exatamente. Então eu gostaria de ouvi-lo, doutor Décio. Zé Carlos e ouvintes, há muitos anos não se vê uma incerteza em relação ao que vai se ter de crédito para a próxima safra. Pois é. Incerteza em volumes, incerteza em taxa de juro e incerteza de que componentes farão parte o Plano Safra. Tá? É uma caixinha de surpresa o que está sendo feito. E, por incrível que pareça, por mais que o setor privado tenha tentado participar, esteja sentado à mesa discutindo, a gente não está conseguindo entender aonde se quer chegar. Vocês acabaram de comentar essa questão daí da diminuição de taxa de importação. Tá?
Primeiro que os valores de taxa de importação que foi mexido, tá? Me desculpe, mas era preferível nem ter mexido, né? Porque você pegar um produto e baixar 3% de taxa de importação dele, é preferível você não fazer nada, porque isso não vai fazer diferença. É sabido que todos esses produtos que estão nessa lista, tá? O Brasil é o que tem o custo de produção mais baixo e é o que tem o preço mais baixo. Tá? Então, o que está lá fora está sempre muito mais alto. Essa diminuição não vai fazer diferença nenhuma no processo de comercialização. Né? Então, não dá nem para a gente comentar, Zé Carlos, porque não tem o que se comentar, porque não se sabe. Está obscuro. Não se sabe, não se tem certeza. O que a gente tem feito, e isso tem sido feito de forma muito eficiente, tanto pela CNA, como pela CNI, como pelas câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, como pelo setor privado como um todo, é estar junto, próximo, acompanhando, para que não se tenha nenhuma surpresa desagradável quando do lançamento do Plano Safra. E o que mais preocupa, doutor Delcio, é o seguinte, ó, é um momento de temor, porque nós temos aí um aumento muito, mas muito considerável do nosso custo de produção. Não precisamos nem falar aqui dos fertilizantes, que subiram um horror. O combustível, que já é caro, está se falando até que poderá ter falta até do diesel. E é um momento em que esse subsídio ajudaria e muito, ou pelo menos acalmaria. A gente não vê essa certeza, a gente não vê. Até, Zé, não sei se é momento da gente conversar com o nosso amigo lá do Ministério que trata do Plano Safra aí, mas não temos. A verdade é que não temos certezas, né, Zé Carlos? E a tua impressão daí também não deve ser diferente, né, amigo? Eu conversei com o Wilson Araújo, que é o responsável. Inclusive, eu convidei, inclusive, para ele fazer uma entrevista contigo. Mas ele pediu, entendeu? Eu imagino. Que mais adiante, porque não há clareza. Não, e ele também não vai falar uma bobagem de alguma coisa que não vai acontecer, né, Zé? Exatamente. E olha só, a gente tem que levar em consideração de que, por parte do Ministério da Agricultura, a gente tem visto uma ação muito proativa e muito positiva na defesa do Plano Safra. É verdade. A questão ela não está no Ministério da Agricultura. Exato. A questão está no Ministério do Planejamento, no Ministério da Economia, na Casa Civil, ou seja, está numa esfera, tá, em que, por mais que a gente consiga penetrar, o momento é um momento muito complicado. O ano é um ano muito complicado. Um ano complicado e de muitas mentiras também. A gente está vendo aí nesses horários até agora. Porque eu não entendo uma coisa. Os caras falam em pré-candidato, não pode falar candidato, mas os caras se apresentam na televisão aquela inserção ali de 30, 40 segundos ali como candidato. E aí começa. Essa semana eu vi uma propaganda aí do partido de oposição atacando frontalmente o governo, colocando toda a culpa da crise no governo. Como, aliás, esse partido sempre fez, né? Que foi mentir descaradamente. E aí não se lembra que houve pandemia, não se lembra... Eu queria ver, meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Aliás, eu não queria ver, mas eu imagino o que seria uma pandemia no governo anterior. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? A gente ia sofrer e os prejuízos aí sim seriam incalculáveis, muito mais do que foram os da Petrobras. Mas, enfim, vamos ter fé que a coisa vai mudar, mas o momento é muito preocupante. Como é que o senhor vê isso aí, seu Décio, nesse momento? É um momento de beligerância, é um ano muito complicado, talvez um dos anos políticos mais nervosos que tivemos na República, né? O senhor tem uma experiência bastante grande também. Com certeza absoluta. Nós vamos precisar ter muita perseverança, muita determinação. A população brasileira precisa ter muita determinação do que ela realmente quer para o seu futuro. A população brasileira, nós do setor privado, não podemos nos acovardar e não podemos nos reservar, né,
de apresentar as nossas preocupações, né, e os nossos dilemas que a gente está vivendo e que vamos viver com mais intensidade, com certeza absoluta, nesse segundo semestre. É um ano difícil, um ano muito difícil de se produzir, mas muito necessário que se produza, tá? Porque esse país só vai sobreviver e só consegue sobreviver desde a sua descoberta com a agropecuária. E não é com outra coisa. Não é outro setor que faz esse país ser pujante. Nenhum outro setor nesse país bate no peito para dizer que é primeiro. O que nós somos primeiro nesse mundo? É no nosso setor. É na agropecuária, é no agronegócio. E é ele que nós não podemos abrir mão e que temos que ter aí a força de um Zé Carlos, a força de um Gedeão, né? À frente da representação dos seus segmentos, para que a gente realmente possa chegar ao final do ano, virar essa página desse ano e ter mais anos aí na frente, para que a gente possa, em vez de estar aqui sério, preocupado, discutindo sobre isso, falando sobre aquilo que de positivo nós temos feito. Né? Que com tudo isso que nós vivemos, eu vou dar um exemplo do nosso setor. Sim. Em 2019, nós exportávamos 2,9% do que nós produzíamos. Terminamos o ano de 2021 exportando 5,6% do que nós produzimos. Dobrou. Em 2 anos de pandemia. Então, o agronegócio no Brasil é uma coisa inexplicável. A força desse setor é inexplicável. Ô Zé Carlos, tu que foi testemunha ocular de vários momentos aí do Brasil, inclusive naquela questão toda da Rua Toneleiros lá, do Lacerda, tu vem desde esse tempo, né, Zé? Esse momento é um momento histórico que a gente está vivendo também, né, Zé? Claro que não foi tão antigo assim, né? Mas tu é o nosso Matusalém, tu sabe que a gente pode brincar contigo, né? Não te esquece que eu fui presidente da Lamoça do Partido Libertador. É mais antigo ainda, Décio. Muito bom. Ô Zé, tua conclusão final, daí que a gente já está com o tempo estourado, isso aí era conversa para te levar até 1h da tarde, né, amigo? Mas olha, são aulas, viu? São aulas para se ouvir com bastante prazer, entendeu? Então eu quero agradecer essa boa oportunidade de estar com o Dr. Décio também, entendeu? E almejar para vocês um bom fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Ô Zé, o Dr. Décio, a entrevista com ele é só para tu te entusiasmar e pegar umas boas para nós aí, porque tu não teve nenhuma interferência nessa entrevista com o Dr. Décio, viu? Então tu te vira em Brasília, meu amigo. Eu só tinha que escutá-lo. Dr. Décio, muito obrigado, fica à vontade aí para sua consideração final aí, amigo. Obrigado a você, obrigado a essa grande oportunidade. Estar com o Zé Carlos é sempre uma grande satisfação, tá? Uma grande satisfação. E mais ainda poder estar junto com ele no seu programa, junto com a sua audiência, com os nossos ouvintes, tá? Desejo a todos aí um excelente final de semana, tá? E muita paz no coração de todos para que a gente possa aí vencer mais esse ano e vencer anos e anos e anos de muita felicidade aí pela frente. Muito obrigado pelo convite, estaremos sempre à disposição, um grande prazer. Da mesma maneira, e já passamos por tanta coisa, né, Dr. Décio, Zé Carlos, que a gente vai passar também mais por esse ano, se Deus quiser. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor.